Terça-feira, 20 de junho, fonoaudióloga Carla Viegas fala sobre comunicação empresarial no ciclo de palestras. O assunto é em painel promovido hoje à noite pela CACISM. Frente Parlamentar em Defesa do Tecnoparque realiza reunião de trabalho no Distrito Industrial na próxima quinta-feira. No resumo esportivo, o empate do Grêmio. Largou na frente com 2-0, fez 3-2, mas num jogão, o melhor do campeonato até aqui, mostrou disposição para estar na frente. O Santa Maria agora está no ar. Boa tarde para você que nos assiste ao vivo pelo canal 19 da NET. Uma boa tarde para você que acompanha pela rede mundial de computadores através do santamaria.tv.br. Você pode participar da nossa programação ajudando a fazer o conteúdo, indicando sugestões de pauta pelo e-mail jornalismo@santamaria.tv.br. Pode interagir ao vivo conosco, a nossa equipe. A Janine Apple está à sua disposição pelo telefone 3028 3045. A Janine Apple, que é a nossa produtora aqui da programação. Acesse também as nossas redes sociais, facebook.com/TV Santa Maria e no Twitter, @TV Santa Maria 19. Começamos o programa com a entrevista. Quando o assunto é comunicação, Carla Viegas certamente é referência. Logo mais à noite, dentro da programação dos 120 anos da CACISM, acontece mais um painel no ciclo de palestras O Assunto é. E o tema comunicação empresarial será abordado pela Carla, que está aqui conosco no estúdio. Tudo bem, Carla? Boa tarde. Tudo bem, boa tarde. É um prazer estar novamente aqui falando sobre esse tema que é a comunicação. E a comunicação, na verdade, ela faz a diferença na nossa vida. E o tema de hoje é comunicação empreendedora, a comunicação nas empresas. O quanto eu entendo de empreendedorismo, sendo ele relacionado com comunicação. E o quanto a comunicação ela pode trazer diferentes resultados na minha vida empresarial. Nós podemos dizer que empreendedorismo parece que é uma palavra que está na moda, né? Porque a gente abre as redes sociais, a gente abre as revistas e é na televisão e é cursos que chamam para o empreendedorismo. Mas estamos aí com os 120 anos da CACISM. Então nós podemos saber que empreendedorismo não é uma moda, empreendedorismo é uma atitude, né? Porque o que é o empreendedor? Antes de mais nada, ele é uma pessoa com atitude de fazer a mesma coisa de uma forma diferente e de formar novas propostas, trazer novas propostas. E a gente pode se perguntar o que fonoaudiologia tem a ver com empreendedorismo e aonde que ela entra. Ela entra exatamente aí, na capacidade de comunicar o mesmo produto de formas diferentes. Quando se fala em crise, né, e muitas pessoas se revelam o seu melhor numa crise, e o brasileiro ele é nesse setor muito solicitado e criativo. Então, como que eu posso comunicar aquilo que eu já venho fazendo tanto tempo de uma forma diferente? E veja bem, atentando-se para a importância que as empresas estão dando para pessoas que sabem não só fazer bem a técnica, mas comunicar-se bem. E nós vamos passar aí neste olhar pela comunicação interpessoal e pela comunicação intrapessoal. Então, o que é a comunicação interpessoal? É aquela capacidade que eu tenho de gerenciar pessoas, de bem me comunicar com diferentes pessoas, porque estamos numa organização onde tem pessoas que se comunicam de forma diferente. Eu costumo dizer que nós temos um corpo físico, que somos semelhantes, cabeça, tronco, membros, e um corpo psíquico. Só que a formatação do corpo psíquico é diferente do corpo físico. E esse corpo psíquico, ele quase que manda nesse corpo físico o tempo inteiro. E ele se declara através da nossa comunicação. Muitas vezes nós nos pegamos dizendo coisas das quais nos arrependemos. E a gente diz, nossa, como é que eu fui falar isso?
eu não me reconheço nessa fala. Nunca mais vou falar. E uma semana depois eu estou repetindo a mesma bobagem que está me fazendo perder em resultados. Então, da onde saem esses comportamentos em comunicação e como que eu posso mudar isso? Então, não é só a questão de eu ter conhecimento, mas como eu gerencio esse conhecimento e como eu comunico esse conhecimento. Então, isso é a comunicação interpessoal, mas nós também temos que, para termos bons resultados na comunicação interpessoal, eu devo ter também bons resultados na comunicação intrapessoal, que é a capacidade que eu tenho de me comunicar comigo mesmo, de gerenciar emoções que vão ser trazidas à tona na hora da comunicação. Tem pessoas que partem para uma reunião com uma determinada pauta e daqui a pouco, no colocar o seu projeto, usa um tom de voz que altera a mensagem. Tu sabes, tu é comunicador, dependendo do tom de voz que eu colocar ali, vai alterar a mensagem. Então, em comunicação, nós devemos estar atentos a duas ferramentas essenciais na comunicação. Uma é a voz, que a voz, ela carrega mensagens e carrega o nosso conhecimento. E a outra é a escuta. Qual é o meu poder de escuta ativa? Muitas vezes as pessoas se comportam assim na escuta, elas estão apenas esperando o outro acabar de falar para começar a falar. Mas não estão atentas, se colocando empaticamente, se colocando no lugar do outro para poder construir a sua argumentação. Então, quando se fala em escuta ativa, é a capacidade que eu tenho de certa forma, abrir mão dos meus argumentos para poder construir novos argumentos através da escuta, através da fala do outro. Então, o que é a fala empresarial e o que é a escuta empresarial? Então, nós temos características, sim, da fala e da escuta que vão fazer com que eu seja um profissional bem-sucedido e que eu tenha resultados diferentes. Então, quando algo dá errado, tem uma palavrinha mágica que a gente deve usar, que é a palavra como. Como que eu fiz isso, que isso deu errado? Como que eu fiz isso, que isso deu certo? Opa, eu devo estar atenta a como eu fiz. E aí eu vou ver que o como eu faço, ele vai melhorando, porque estando atento eu sou capaz de mudar as minhas atitudes. Eu sou capaz de mudar o meu discurso, porque o meu discurso ele muda no momento que eu mudo os meus pensamentos. E os meus pensamentos mudam na medida que eu gerencio as minhas emoções. E eu aqui estou falando sobre inteligência emocional. Então, na medida que eu gerencio melhor as minhas emoções, eu vou conseguir controlar, inclusive, certos ímpetos na fala que antes acabavam com os meus resultados. E muitas vezes nós vemos pessoas com tanto conhecimento e que não têm a capacidade de expor o seu conhecimento através da fala. Nós vemos pessoas que, para dar um exemplo, assim, se eu dissesse, olha, eu tenho 70% de conhecimento na área de comunicação, e eu acho que estou sendo ousada dizendo 70%, porque apesar de há 30 anos eu trabalhar na área de comunicação e estudar comportamento humano e comunicação, hoje nós temos um leque, né, para aprender, porque a comunicação hoje midiática ela é extremamente ampla. Então alguém que diz assim, eu tenho 70%, tem bastante. Muito bem, se eu tenho 70% de conhecimento em determinado assunto e tenho apenas 20% da capacidade de comunicação, de oratória, de gerenciamento de tudo isso, porque muitas vezes tem pessoas brilhantes, tem alunos nota 10, tem pessoas que têm até doutorado, em Santa Maria temos
né, essa oportunidade, né, tão ao nosso alcance, porque em se tratando de Brasil, apenas 11% da população brasileira chega aos cursos de graduação e apenas 3% ou 1% após graduação, e aqui em Santa Maria nós temos isso aqui tudo ao alcance das nossas mãos. E muitas vezes nós temos esse conhecimento e não conseguimos gerenciar essa capacidade de comunicar esse conhecimento. Então, de 70%, eu tenho apenas 20% da capacidade de comunicação. Quanto que eu perdi? Quanto que eu perdi em conhecimento? Conta rápida, 50%. Então, investir em comunicação é também investir em resultados, porque quanto melhor eu conseguir gerenciar o meu conhecimento, expor o meu conhecimento, e não me livrar, tem gente que fala assim, tô louco para me livrar, ai, tem um trabalho, tô louco para me livrar disso, tem uma palestra para fazer, tô louco para me livrar dessa palestra. Microfone. Então, na verdade, o problema do microfone. Então, na verdade, a gente tem que mudar a maneira de pensar, as nossas percepções. Se eu conseguir chegar nesse lugar, eu tenho o dever ser social de compartilhar esse conhecimento. Porque nós chegamos num lugar que poucos brasileiros chegaram. Então nós devemos sim falar e entendendo essa função social do conhecimento, que é partilhar o conhecimento e através do nosso conhecimento promover benefícios na vida do outro. No momento que um palestrante ele fala e divide o seu conhecimento, quanto bem ele proporciona a todas as pessoas que escutam o conhecimento. Então nós devemos mudar a nossa percepção. Eu solicito com as pessoas que estão se identificando nessa fala, estou louco para me livrar do conhecimento, pensar, que bom que eu tenho essa oportunidade de falar. Eu vou procurar fazer o meu melhor, me preparar e dividir o conhecimento que eu tive o privilégio, né, que são poucos que conseguiram, eu tive o privilégio, então agora eu tenho o dever ser social de dividir esse conhecimento. E essa é a nossa função na sociedade, né? Através da comunicação, tornar o ambiente de trabalho um ambiente mais produtivo e menos violento. No momento que eu trabalho a comunicação intrapessoal, que é o melhorar o meu conhecimento, o meu comportamento, e que na medida que eu promovo um ambiente de trabalho sadio, sem comentários inadequados e fofocas, é ali que eu vou também me autoavaliar e ser avaliado, é no ambiente de trabalho. E se eu promovo um ambiente de trabalho sadio através do meu comportamento, olha, a empresa vai para frente ou não vai para frente? Se a gente for pensar na situação, não só atual, mas a situação do Brasil, nós infelizmente enxergamos mais empresas fechando do que conseguindo ir para frente. E isso também passa através da comunicação e do relacionamento, do planejamento, da administração, da comunicação verdadeira, o que realmente está acontecendo aqui e quais são as atitudes que eu tenho que tomar para que isso mude meus resultados. E tudo isso passa através da comunicação e do relacionamento. Então, essas são algumas propostas da nossa conversa hoje à noite na CACISP. E agradeço, sempre sou muito agradecida às instituições de Santa Maria que me dão espaço para falar sobre esse tema, a qual eu sou apaixonada, né? E que acredito que a gente deva olhar de forma diferente e deva entender que na vida nós somos constantemente avaliados, né? E não só avaliados como quando falamos na televisão, no rádio ou quando fazemos uma palestra. Nós somos avaliados na nossa capacidade de se comunicar diariamente com o outro. Até quando atendemos um telefone e damos um alô, a pessoa vai nos avaliar se estamos bem ou não, simplesmente por esse alô.
Perfeito. Uma das questões que a sociedade moderna tem cobrado bastante é de que a comunicação ficou relegada a um compartimento estanque do conhecimento, né? Comunicação social, jornalismo, relações públicas, publicidade e propaganda, uma divisão que se torna cada vez mais tênue em função da exigência desses ambientes empresariais, como você muito bem disse. Eu gosto muito do prisma dessa comunicação, das atitudes comunicacionais, sob o ponto de vista do discurso. Ligo bastante essa questão e também entendo essa dificuldade que as pessoas têm. Toda vez que a gente fala discurso, as pessoas entendem como retórica, né? Exato. Remetem discurso a político e político uma figura desacreditada, então dizem, discurso é balela, discurso é dissimular. Certo. Né? Discurso é mostrar uma face que você não é. Tornar conveniente a fala em relação ao ambiente em que você esteja, louco de vontade de sair dali. E nisso, me parece que está o maior desafio, não somente para quem vai enfrentar o ambiente empresarial, como para os dirigentes empresariais, né? Porque muitas vezes eles promovem regras através de reuniões em que ditam, ao invés de estabelecer o princípio básico da comunicação, que é a empatia, e por ela a aceitação. Então, como ele é obrigado, ele é forjado a aceitar para não ser demitido, e ao ser demitido o mercado lá fora está muito difícil, a gente dissimula. Sim, ótimo, vamos nos dar as mãos e vamos enfrentar e mostrar que essa empresa é poderosa. Só que ele sai dali e ao se olhar no espelho já diz, que chatice. Então, esse aspecto do discurso, que traz a interiorização ideológica, né, que não é da ideologia política, mas de quem somos, onde viemos e o que acreditamos, que eu acho que você coloca muito bem nessa sua fala, né? Expressa muito bem a importância de ver revelado e de traduzir essas ações e atitudes. Às vezes as pessoas me perguntam assim, Carla, qual é assim, o tempero principal da oratória, do discurso, né? Já que tu acionaste o discurso. Eu digo assim, eu digo que o tempero principal... Discurso como maneira da que a pessoa se diz de si, né? Exato. O tempero principal de tudo isso é a vida da palavra. O quanto eu sou capaz de estar na mesma frequência e de acordo com aquilo que eu falo. Porque não adianta eu falar uma coisa e fazer outra. Porque aí as palavras elas ficam ocas. Elas ficam bobas e chocas e ninguém consegue, né, interagir com palavras vazias. Às vezes a gente vê pessoas falando e que até falam de ter uma voz de boa qualidade, mas a gente não consegue se emocionar com aquilo que o outro fala. Perfeito. Porque a gente sabe que ali não tem vida, não tem experiência. E quem sabe, quem está nesse desafio diário de tocar uma empresa para frente, sabe que isso é vida pura. Os desafios, eles não são, não existe nada que seja fácil, né? E eu costumo dizer para os meus alunos que a única coisa que entra na cabeça, assim, cai de graça, é a chuva. Né? Que o resto a gente deve sentar, estudar, ter paciência, disciplina, atitude, atitude, atitude. Né? Trabalho, como diz aquela fórmula, né, da física, trabalho é igual a força vezes deslocamento. Saia do lugar que você está e faça alguma coisa diferente. Né? Então a comunicação ela passa por esse trabalho, por esse empenho e tudo começa dentro de mim. Não adianta eu querer mudar o outro. Eu não tenho como mudar o outro. Às vezes a gente diz, porque esse resultado aconteceu, isso porque a equipe, porque o outro. Mas em verdade eu faço parte dessa equipe. O que eu não mudei? Porque eu faço parte dessa equação. No momento que eu me coloco fora da equação, eu não sou capaz de resolver nada. Então, a comunicação verdadeira, a comunicação realista, o que de verdade está acontecendo aqui e qual a minha parcela de colaboração para que isso dê certo ou para que isso dê errado. Então a gente tem que ter essa consciência, a gente tem que ter essa vivência da palavra, até que ponto eu sou realmente doutor naquilo que eu faço, né?
porque independente do título, né, especialista, mestre, doutor, professor, né, mas para que eu ensine, para que eu salve alguém que está se afogando, antes eu tenho que aprender a nadar. Eu não tenho como salvar ninguém se eu não aprender a nadar. Então, a atitude, ela sempre começa por mim. É muito importante a gente entender isso, né? Esse olhar para que eu possa realmente mudar. Mas eu só vou mudar fora se antes eu mudar dentro. As minhas atitudes, elas vão falar muito alto. As atitudes, elas falam quase que mais alto que a voz, que a palavra, enfim, que o discurso. Então, a pessoa, ela tem credibilidade antes dela começar a falar. A credibilidade chega antes, porque a credibilidade foi construída com as atitudes daquela pessoa. A nossa história conta quem somos nós. A nossa história comunica quem somos nós. Num país de 14 milhões de desempregados, ontem tinha um artigo muito interessante no jornal Folha de São Paulo, que vem em conformidade com o que você está explanando. Diz a autora, está lá, né? Tão importante quanto a construção do emprego está a construção das habilidades. E entre elas, né, a do sentimento do entusiasmo. Ou seja, é esse que vai revelar aquilo que de fato que você acredita, que você faz e faz bem feito e que vai para casa para dizer, né, hoje sim fiz um grande dia. E passa necessariamente por dizer disso, fazer disso, explicar disso. Um vendedor de automóvel que se entusiasma, que se encanta com aquilo que ele realmente está tentando passar para o outro, automóvel, uma joia, uma assinatura de jornal, principalmente, né? Exato. Assinatura de um jornal. Somos todos vendedores. Todos vendedores. O grau de entusiasmo com que eles acreditam naquilo que de fato ele está fazendo, o tornará capaz não somente naquela atividade em que ele se encontra como emprego, quanto em qualquer outra que também vai lhe dar a capacidade de empregabilidade. Eu acho que esse é o sentido Eu só sou capaz de convencer, isso passa pela persuasão e pela negociação. Eu só sou capaz de convencer se eu estou convencido do que eu digo. E para eu estar convencido no sentido positivo da palavra, convencido se eu vivi isso. Se eu vivo, se eu acredito que a comunicação ela é capaz de trazer resultados diferentes, no momento que eu me coloco a falar, eu estou convencida disso, eu sou capaz de convencer. Você falou no início ali, para encerrar, né, que tem as questões físicas, né? A voz é uma questão física, né? Impressionante, né? Até a subjetividade, mas tem a questão física. Tem bons filmes sobre a subjetividade, a capacidade de encantar e tornar, pela emoção da voz, alcançar o objetivo por um discurso. Mas aquele do filme do discurso e o rei, em que o rei é gago, né? É fantástico porque é a questão física da voz. Muitas pessoas colocam isso como um empecilho para si. Eu sou fanho, a minha voz é feia, a minha voz é nasalada, eu tenho gagueira, eu tenho deficiência. Mas são habilidades que pode perfeitamente ali, e não é o filme que está mostrando, né? É um fato real da vida, e como muitos são atualmente, né? Que você, como profissional da voz, conhece muito bem. E somos injustos no momento que julgamos o outro apenas pela comunicação, porque a pessoa ela tem muitas habilidades, muito conhecimento, que isso se transfere pela comunicação, mas tem pessoas que têm dificuldade nisso e às vezes acabam perdendo um lugar no mercado de trabalho por não conseguirem bem comunicar. Então realmente existe uma certa injustiça no momento que eu julgo o outro só pela sua forma de falar, porque às vezes a pessoa tem muito conhecimento, muita competência, porém não consegue se expressar. Por isso que eu deixo aqui o recado: comunicação, fala, oratória é uma habilidade a ser aprendida e todos estamos aqui para aprender. Muito obrigado, Carlos. Olha, 13 horas 5 minutos, viu como passa o tempo, hein? 18h30, Coquetel, 19 horas, o início da palestra, gratuito para sócios da Cassismo, local no auditório da Cassismo, aqui no prédio. Realização Cassismo e apoio do PGQP e Sicredi. Nós fazemos agora um pequeno intervalo e depois vem o Valdir Oliveira para falarmos... Ah, sim, obrigado. Fazendo um pequeno intervalo, depois vem o Valdir Oliveira para falar sobre o Tecnoparque. O Santa Maria agora tem o apoio cultural de Unimed Santa Maria. Novo Unimed Car voltou ainda melhor. Sindiágua Rio Grande do Sul, não deixe privatizar esse bem. E sim, Sistema Integrado Municipal, trabalhando pela qualidade e modernidade do transporte público. Nós já voltamos.